Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o processo de mistura de pigmentos coloridos. Para isso, vamos começar com esse caso aqui de um pintor, que ele está pintando esse quadro e tem à disposição várias cores de tinta. Então, vamos supor que se o pintor ele misturar pigmentos de cores vermelho, verde e azul, qual a cor será formada? Nós vimos que no sistema RGB, que ele serve para luzes, se misturarmos a luz vermelha, a verde e a azul, ele vai gerar a cor branca. Nós enxergaremos o branco. Por quê? Porque ele reconstrói todo o espectro visível. E se for com tinta? E pegar ali a tinta vermelha, verde e azul e misturar. Se misturar, vai dar uma cor de um marrom escuro, tendendo para preto. Porque com luzes ocorre de uma forma e com tintas ocorre outra. Então, nós veremos que misturar pigmentos coloridos é diferente de misturar luzes. Então, misturar luzes é o sistema RGB. Misturar pigmentos vai ser um outro sistema que nós vamos ver nesse vídeo. Para isso, vamos começar fazendo uma recapitulação de alguns conceitos que nós já vimos, que são as cores aditivas primárias e as cores complementares. Então aqui nós temos o espectro de emissão solar, que vai desde frequências baixas do vermelho até frequências altas do violeta. Aqui nós estamos pegando todo o intervalo do espectro visível. Então, todo esse espectro visível nós separamos em 3 regiões. A região de frequências baixas, a região de frequências intermediárias e a região de frequências altas. Então, todo esse conjunto de frequências nós enxergamos como vermelho. O conjunto dessas frequências nós enxergamos como verde. E o conjunto dessas frequências nós enxergamos como o azul. E aí nós vimos que nós podemos fazer composição dessas 3 cores, que nós chamamos as cores aditivas primárias. O vermelho, o verde e o azul. Bom, uma outra questão que nós vimos também é que se nós pegarmos todas as frequências do vermelho e o do verde, ou seja, somarmos o vermelho com o verde, nós enxergaremos a cor amarela. Eu gostaria de frisar que isso é para luzes. Se nós pegarmos o verde e somarmos com o azul, ou seja, todas essas frequências, nós enxergaremos como o ciano. E se pegarmos todas as frequências do vermelho, somarmos com as frequências do azul, ou seja, o vermelho mais o azul, nós geramos o magenta. E todos esses juntos geramos o branco. Então, o vermelho, o verde e o azul gera o branco. Nós vimos também o conceito de cores complementares. As cores complementares são as 2 cores que juntas elas formam o branco. Em outras palavras, são 2 cores que juntas elas reconstroem o espectro visível. Por exemplo, o vermelho. Então aqui nós temos o vermelho, que é o conjunto de todas essas frequências aqui. Qual vai ser a cor complementar do vermelho? Então são todas as frequências que não são vermelhos, que vai desde o verde até o azul. O verde até o azul, ele gera qual cor? O ciano. Então o vermelho com o ciano reconstrói o branco. Então, vermelho com ciano gera o branco. Ciano e vermelho são cores complementares. E aí podemos continuar essa ideia. Por exemplo, o verde. Então, qual é a cor complementar do verde? São todas as frequências que não são verde, que é o vermelho e o azul. Vermelho e azul geram o magenta. Então, as cores complementares verde e magenta formam o branco. E para finalizar, qual é a cor complementar do azul? Então são todas as frequências que não são azul. É vermelho e verde junto é o quê? O amarelo. Então, azul com amarelo vai gerar o branco. Então, essas são cores complementares. E uma última questão que eu gostaria de revisar é a ideia de a cor complementar como cor refletida e cor absorvida. Então nós vimos, por exemplo, nesse caso da maçã, ela está sendo iluminada por todo o espectro visível. Então, no momento que incide na maçã, algumas frequências serão refletidas
e o conjunto dessas frequências nós enxergaremos com uma cor. Então, esse vermelho é o conjunto das frequências que foi refletida. E as outras frequências, elas foram absorvidas. Ou seja, as frequências refletidas mais as frequências absorvidas reconstroem a cor branca. Então, a cor que é refletida, temos que é absorvido a sua cor complementar. Então, qualquer cor que você enxerga quer dizer que a cor complementar está sendo absorvida. Então, com essas ideias que nós estamos recapitulando, vamos apresentar os novos conceitos. Então, para isso, vamos pegar a seguinte ideia. Aqui é uma superfície na cor ciano. Então, está aqui ó, o ciano. E ele está sendo iluminado pela luz branca, ó, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, no momento em que ela incidir, se nós enxergamos o ciano, quais são as cores que vão ser refletidas? Então, se nós enxergamos o ciano, é porque vai ser refletido o verde e o azul, ou seja, vai ser refletido o ciano. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, vai ser o verde e vai ser o azul, elas vão ser refletidas. Então, essas duas juntas, nós enxergamos como o ciano. Então, quem vai ser absorvido? Vai ser absorvido, ó, o vermelho. Então, o vermelho é uma frequência que vai ser absorvida, a cor vermelha. Então, quer dizer que uma superfície na cor ciano, ela está refletindo o ciano e absorvendo o vermelho. Ou seja, são cores complementares. O vermelho e o ciano são cores complementares. Então, a cor ciano, ele absorve o vermelho. Então, agora, vamos ver o magenta. Se nós enxergamos o magenta, é porque ele está o quê? Refletindo o vermelho e o azul. Então, vou colocar aqui, ó, o vermelho e o azul. Então, nós estamos enxergando o magenta. E o que ele vai absorver? Ó, o verde. Então, ele vai absorver o verde. Então, a cor magenta é o que está sendo refletida. E quem está sendo absorvida? A cor complementar, ó, magenta e o verde. Então, com o amarelo, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Se é uma cor amarela, é porque ele está refletindo o quê? Amarelo é o vermelho com verde. Então, ó, é o vermelho que está sendo refletido com o verde. Então, aqui, ó. E quem está sendo absorvido? É a sua cor complementar, que é o azul. Então, isso é extremamente importante a gente saber que o amarelo ele está absorvendo somente a frequência azul. O magenta está absorvendo o verde e o ciano está absorvendo o vermelho. Então, aqui, ó, nós obtivemos isso, que o ciano absorve o vermelho. Então, aqui, ó, a cor ciano está absorvendo o vermelho. O magenta, ele está absorvendo o verde. Então, o que é magenta? Porque ele está absorvendo o verde. E o pigmento amarelo está absorvendo o azul. Tudo bem? Então, olha, vamos agora para a seguinte questão. Quais são as duas tintas que misturadas formam um pigmento azul? Eu quero formar o azul. O que eu tenho que misturar de pigmentos para gerar o azul? Olha só, se eu quero que reflita o azul, é porque ele tem que absorver quem? Ele tem que absorver o vermelho e ele tem que absorver o verde. Quem é que absorve o vermelho? Quem é que absorve o verde? Então, ó, o pigmento precisa absorver o vermelho e o verde. Então, quem absorve o vermelho e o verde são quem? Ó, quem absorve o vermelho é o ciano. Quem absorve o verde é o magenta. Então, eu tenho ó, que misturar ciano com magenta. Então, eu tenho que misturar ciano com magenta. Ó, ciano com magenta, se eu misturar, vai gerar a cor azul. Tudo bem? Então, ciano com magenta gera o azul. Vamos agora para uma outra cor. Para nós gerarmos o pigmento vermelho, quais são as duas cores que nós temos que misturar para gerar o pigmento vermelho? Então, para gerar o pigmento vermelho, ele tem que refletir o vermelho. Então, é porque tem que ser absorvido o verde e tem que ser absorvido o azul. Essas duas cores, verde e azul, precisam ser absorvidas. Ou seja, o pigmento precisa absorver o verde e o azul. Quem é que absorve o verde? Quem é que absorve o azul? Então, ó, para absorver o verde é o pigmento magenta. Quem é que absorve o azul?
é o pigmento amarelo. Então, se eu misturar magenta com amarelo, eu vou obter o vermelho. Então, precisa misturar o amarelo com o magenta. Aqui, ó, amarelo com magenta, se eu misturar os dois, eu vou obter o vermelho. Agora, como nós fazemos para criar o pigmento verde? Ou seja, quais são as duas cores que temos que misturar para gerar o pigmento verde? Então, nós temos que, ó, refletir o verde. Em outras palavras, quem tem que ser absorvido é o vermelho e o azul. Então, ó, o pigmento precisa absorver o vermelho e precisa absorver o azul. Quem é que absorve o vermelho? Quem é que absorve o azul? Então, olha, o pigmento ciano absorve o vermelho. O pigmento amarelo absorve o azul. Então, ó, precisa misturar o ciano com o amarelo. Então, aqui, ó, ciano com amarelo, vamos gerar o verde. Tudo bem? Então, olha, para obter o pigmento azul, precisamos misturar o ciano e o magenta. Para obter o pigmento vermelho, misturar o amarelo e o magenta. E para obter o pigmento verde, a gente mistura o ciano com o amarelo. Nós obtivemos as cores subtrativas primárias. Quem são? São essas aqui, ó, o ciano e o magenta e o amarelo. São as cores subtrativas primárias. Por quê? Misturando esses pigmentos, você consegue gerar outras cores. Então, aqui nós apresentamos o sistema CMYK, que é esse aqui, ó, que é o sistema para pigmentos, para tintas. Então, temos aqui as cores subtrativas primárias, o amarelo, o ciano e o magenta. Amarelo com magenta forma o vermelho. Amarelo com ciano, o verde. Ciano com magenta, o azul. Esse sistema é para luzes, é o sistema RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. Esse aqui é o sistema para tintas, para pigmentos. Então é o amarelo, o ciano e o magenta são as cores primárias. Então aqui são as cores aditivas primárias, que é para luzes. Aqui são as cores subtrativas primárias, que são para tintas. Por esse diagrama, podemos também obter essas relações. Olha, o vermelho, o verde e o azul são as cores aditivas primárias. O amarelo, o magenta e o ciano são as cores subtrativas primárias. Então, ó, amarelo com ciano gera o verde. Ó. Amarelo com ciano gera o verde. Amarelo com magenta gera o vermelho. Amarelo com magenta gera o vermelho. Magenta com ciano gera o azul. Magenta com ciano gera o azul. Agora falta uma informação. Eu falei o sistema CMYK. O que significa essa sigla? Então, o C é de ciano em inglês. M é de magenta em inglês. O Y é de amarelo em inglês, que é o yellow. E o K é de preto. Só que preto em inglês é black. Então, se pergunta-se por que aqui não está sendo usado o B? Então, é porque no sistema RGB, o B já é usado para o azul. Então, para não confundir, achando que esse B seria azul, é usado o K para black. Então, o sistema CMYK. E uma impressão colorida. Quais são as cores nos cartuchos de tinta para impressoras? Você já prestou atenção quais são as cores? Depois dá uma olhada. É o sistema CMYK. Então, é o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Vamos continuar com impressão colorida, mas agora com fotos. Quando você tira uma foto, há uma armazenagem de informações que é um filtro magenta, um filtro amarelo, um filtro ciano e um filtro preto, para gerar a foto colorida. Como assim? Por exemplo, ó, aqui tirou uma foto. Então, ele foi armazenado uma informação passando por um filtro magenta, por um filtro amarelo, por um filtro ciano. Então, ó, essas três juntas, ó como é que ela gerou aqui, ó, essa informação. E o preto, ele complementa esse processo. Então, aqui, ó, o preto, ele vai gerar essa foto tal como a gente conhece e tal como será feita a impressão. Então, a impressão são com as tintas magenta,
a amarela, ciano e o preto. Tudo bem? Então, até a próxima.